As investigações dessa CPMI, elas têm indicado que, na verdade, essa milícia digital, esses milicianos digitais, compõem uma organização criminosa. Na verdade, o senhor mesmo nos expôs aqui no slide um crime que foi feito contra o senhor. E eu falo organização criminosa no sentido jurídico mesmo da palavra, né? E a gente identifica que é composta essa organização por alguns núcleos, né? Um núcleo político, um núcleo operacional, um núcleo distribuidor, um núcleo econômico. A gente percebe que no núcleo político há como componentes altos funcionários do governo, alguns parlamentares federais e estaduais, que são os que decidem quem vai ser atacado, quando vão ser atacados, o que vai ser atacado, e inclusive uma estrutura que mantém assessores pagos com dinheiro público para implementar essa estratégia. E por isso que a gente tem visto que toda vez que uma autoridade do próprio governo federal, ou um presidente aqui do Congresso Nacional, seja da Câmara ou do Senado, ou um ministro da Suprema Corte, toda vez que alguma pessoa pública fala alguma coisa que desagrada esse núcleo político, toma decisão que contraria esse núcleo político, esse núcleo determina o lixamento público dessas autoridades. E, após isso, tem o núcleo operacional, que aí, como o nome diz, operacionalizam, né? Escrevem os textos, as mensagens, os tweets, os cards, os vídeos, e a gente tem indícios fortes de que existem pessoas, já foram aqui mencionadas, inclusive nas perguntas, que atuam no Planalto, cerca de 8 gabinetes de deputados federais e 10 de deputados estaduais que comporiam esse núcleo operacional. Em terceiro lugar, penúltimo, o núcleo distribuidor, que aí seriam pessoas que comandam um exército de, pelo que temos identificado, cerca de 400 mil perfis falsos nas redes sociais. E aí se juntam integrantes de sites, de blogs e até mesmo alguns parlamentares que usam suas redes para divulgar essas notícias falsas. E por fim, o núcleo econômico, porque nada disso funcionaria sem um núcleo econômico, composto por empresários, por empresas que financiam essa distribuição de conteúdos falsos. Esse esquema, por estar divulgando conteúdos falsos, é um esquema criminoso e, portanto, organizado. Então, tem uma cadeia de comando, como é próprio de organizações criminosas, e tem feito com que, em questões de minutos, essa organização criminosa consiga irrigar as redes sociais com as tais das fake news, né? Com desinformação, com mensagens que promovem linchamentos públicos, como aquele do qual o senhor foi vítima. E tirar essa organização das sombras talvez seja uma das maiores funções dessa CPMI. Exato. E eu não estou me referindo aqui a 2018 somente. Eu estou falando do presente, eu estou falando do futuro. A democracia segue. O que aconteceu no ano passado, aconteceu, mas depois disso vamos ter outras eleições. E não só em eleições, o que está acontecendo no debate público nesse país, por causa da atuação dessa organização criminosa. Então a gente está falando aqui do que fizeram com Vossa Senhoria, com o que tem sido feito regulamento com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, com ministros do STF, até com o presidente e com a relatora desta comissão parlamentar. Então eu pergunto ao senhor, que, com a sua experiência na vida pública, inclusive nesse tema, por ter passado por isso recentemente, o que o senhor pensa dessa organização criminosa? Olha, o que eu penso é que ela é perfeitamente identificável se a comissão realmente se assessorar de pessoas técnicas, com conhecimento técnico, que vão aconselhar. Então, pegar algumas áreas e realmente fizer um trabalho técnico, pode ser que tudo isso tenha uma convergência na mesma direção, né? Então, isso tudo resulta numa coisa chamada manipulação do debate.